Olá pessoal, então dando sequência nas aulas de LCD, hoje eu vou falar sobre o LCD Shield. O LCD Shield nada mais é do que o LCD que a gente viu no vídeo anterior, só que montado numa placa, cuja essa placa vai ser encaixada em cima do Arduino, né? Não só o LCD, mas existe também outras placas com essa denominação chamada Shield. Shield, tradução para o português, é escudo, né? Então ele vai funcionar como se fosse um escudo mesmo. Você vai ter uma placa que vai encaixar em cima do Arduino e aí você vai ter algumas facilidades em cima dela. Bem pessoal, eu tenho aqui algumas placas, né? Eu estou com o Arduino Uno, né? Com aqui também para poder mostrar, para fazer as demonstrações para vocês. O Arduino Mega. E aqui eu tenho o LCD Shield, um shield para motor de passo, um shield para motor DC, e aqui eu tenho dois LCDs comuns, né? Então, uma coisa que eu gostaria que vocês reparassem é que tanto a placa Arduino Uno como também a placa Arduino Mega possui o mesmo formato, né? O mesmo desenho, ó. Se você olhar, ó, daqui para cá, né? Se você olhar daqui desse ponto aqui, ó, do Arduino Mega para cá, ele é como se fosse o Arduino Uno. Eu tenho aqui as mesmas pinagens, tá? Ó, então, os pinos estão distribuídos da mesma forma. Inclusive também as portas, né? Então você pode reparar que aqui está de A0 até A5, né? E aqui também, ó, você vai ter aqui disponível de A0 até A5, tá? Então, quando eu falo de Shield, pessoal, qual que é a característica de uma placa Shield? Eu posso vir, ela tem aqui as pinagens, né, nessa parte inferior, né? E aí ela está distribuída de tal forma que eu consigo encaixar aqui, ó, na placa do Arduino Uno, tá? Então, ó, se vocês olharem aqui, ó, as pinagens, elas se encaixam aqui, ó, perfeitamente, tá? Tanto aqui as portas analógicas, como também as portas digitais. E aí eu faço um pouquinho de força aqui, ó, e aí eu tenho a placa conectada, tá? Então isso aqui, ó, é a placa do LCD Shield conectada no Arduino, tá? Então toda a alimentação do Arduino vai ser passada para cá, né? Então eu vou ter aqui alguns pinos disponíveis, tá? Como aqui as portas analógicas, né, que não estão sendo utilizadas, e aqui também as portas digitais, tá? Então eu posso encaixar tanto, bem, isso aqui é a placa de LCD, né? Então dá uma olhada que o LCD Shield, ele é o que? Ele é uma placa que foi construída que em cima dele eu tenho aqui, ó, um LCD encaixado, tá? Então ao invés de fazer as conexões como a gente fez na aula passada, você já consegue fazer já tem as conexões aqui, tudo aqui dentro dele para poder facilitar a nossa vida. Reparem que as outras placas, ela também tem esse mesmo princípio, tá? Então eu tenho aqui essa pinagens distribuída para poder encaixar no Arduino Uno, tá? E, bem, como eu tinha dito também, assim como você consegue encaixar no Arduino Uno, você também consegue encaixar no Arduino Mega, né? Por quê? Porque o Mega, ele também tem a distribuição dos pinos como se fosse também do Uno, ó. Então, tá aqui, ó, encaixada também no Mega, tá? A diferença é que sobra aqui alguns pinos, tá, ó. Então, das portas analógicas, vai sobrar aqui, ó, dois pinos de conexão, né? Que é o A6 e o A7. Depois você tem aqui as outras portas analógicas, outras portas digitais, tá? Então, essa é a ideia de Shield, né? Quando a gente fala de Shield, né? Você tem aí um padrão para poder encaixar em cima da placa do Arduino Uno e também, por consequência, em cima também do Arduino Mega, tá? Bem, pessoal, aqui está a placa do LCD Shield. Vou mostrar para vocês como foi feita, né, a montagem. Significa que é um padrão, tá? Todas as placas de LCD Shield desse modelo que você pegar, ele vai estar seguindo também esse padrão. Dúvidas, dá uma olhada sempre no datasheet, né? Então dá uma olhada lá no fabricante para ver como é que ele distribuiu aí as pinagens pro LCD Shield.
Então, a primeira parte que é importante a gente ver aí são o quê? São os pinos, né? Você lembra que no último vídeo a gente tinha visto lá os pinos do LCD, né? Então, olhando isso aqui naquela forma reduzida, né? Eu tenho os pinos de dados, que vai do DB4 até o DB7. Depois eu tenho o pino de RS e o pino de Enable. Como é que eles estão conectados aqui no Arduino? Está conectado assim, ó. O DB4 está no pino 4, o DB5 no pino 5, o DB6 no pino 6, o DB7 no pino 7 do Arduino, tá? Isso aqui são nas portas digitais do Arduino. Depois o RS está ligado no pino 8 do Arduino e o Enable no pino 9, tá? Então, isso significa o quê, ó? Quando eu for fazer o meu programa, quando eu incluir lá a minha biblioteca, eu tenho que fazer essa configuração, tá? Ó, então, o RS é o pino 8, o Enable é o pino 9, e o D4, D5, D6 e D7 está nos pinos 4, 5, 6 e 7 do Arduino. Então, eu tenho que utilizar isso daqui, tá? Eu não consigo fazer alteração. Essa é uma observação muito importante. Por quê? Porque está soldado, foi feita essa placa, está nessa configuração, eu não consigo fazer alteração. Somente se eu estiver usando o LCD simples, né? Sem estar aqui conectado à placa Shield. Bem, outra coisa importante de falar é o fabricante, né, que desenvolveu essa placa do LCD Shield, ele colocou aqui, ó, esses botões para poder auxiliar, né? São ao todo 5 botões, incluindo o reset. Então, eu tenho aqui esse pino de up, esse pino de down, esse pino de left, né? Up para cima, down para baixo, left esquerda e high direita, né? Então eu tenho esses 4 pinos que ele pode funcionar como se fosse um joystick, né? Então cima, baixo, esquerda e direita. E aí eu tenho esse pino de select, que ele pode funcionar como se fosse um enter. Esse reset, pessoal, nada mais é do que o reset do Arduino. Então eu tenho lá os pinos de reset do Arduino. Ele transferiu aqui para cima porque como esse shield está tampando a placa do Arduino, a gente não consegue ter acesso ao botão reset. Então o reset está aqui, tá? Então caso você queira fazer um reset no Arduino, ele vai estar aqui. Uma coisa importante a se falar os pinos que eu tenho aqui, esses 5 pinos, eles estão conectados na porta analógica do Arduino. Isso aqui é muito interessante, tá? Então, ao invés de eu utilizar 5 portas digitais para poder colocar esses 5 pinos de controle, eu uso uma única porta analógica. E aí, através desses resistores, como está aqui, né, eu consigo fazer um divisor resistivo e saber qual tecla que eu estou apertando, tá? Eu vou apresentar isso aqui melhor mais para frente, inclusive fazendo a simulação no Proteus, para vocês saberem o que está acontecendo aqui. Mas é bem simples de entender, tá? É um divisor resistivo. Conforme eu aperto aqui esses botões, eu vou ter uma queda de tensão diferente aqui na porta analógica. Essa porta analógica, por sua vez, ela está conectada ao qual? Na porta A0, tá? Então lembrando que o Arduino ele tem 6 portas analógicas, o Arduino Uno, né? Então de A0 até A5, e ele está utilizando a porta A0 para poder fazer a leitura aqui desses botões. Tanto que aqui, ó, na parte superior não tem esse pino. Por quê? Porque ele está sendo utilizado, tá? Depois ele deixa aqui, ó, disponível essas portas para você utilizar na parte superior da placa do LCD Shield. Então caso você queira usar essas outras portas analógicas, é só soldar aqui um jumperzinho, né? E aí você consegue ter acesso. Então fica disponível as portas A1, A2, A3, A4 e A5, né? Sendo que a A0 está sendo utilizada aqui para esses push buttons. Depois eu também tenho aqui as alimentações do Arduino, né? Então eu tenho 5 volts, eu tenho o GND, que ele também vai estar disponível aqui, ó, nessa parte superior. Então caso eu queira utilizar 3.3 para alguma outra aplicação, até mesmo o reset, né, pessoal? O reset ele está aqui, ó, no primeiro pino. Você tem o push button, mas caso você queira utilizar o reset em alguma outra finalidade e colocar ali estender para uma outra parte, também está disponível aqui o reset, tá? Que mais? Depois ele tem aqui as portas digitais. Então as portas digitais que eu estou utilizando é a 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
E aí ele deixa disponível a porta D1, D0, D2, D3, D11, D12 e D13. Tá? Então as portas que eu não estou utilizando aqui, ele deixa disponível aqui nessa parte. Nessa placa também, ela vai ter disponível o potenciômetro, né? Esse mini potenciômetro, utilizando aqui com chave de fenda, né? E aí você consegue fazer o ajuste do contraste do LCD através desse potenciômetro. Bem, pessoal, eu estou aqui com o circuito montado no Proteus, como se fosse o esquema elétrico do LCD Shield. Então eu tenho aqui as configurações aqui, eu tenho cada um dos botões que tem lá no LCD Shield que eu acabei de mostrar, né? O direita, cima, baixo, esquerda e o select, né? Bem, qual que é a minha intenção? Mostrar aqui, ó, como é que funciona esse divisor resistivo, tá? Então, como eu falei para vocês, eles estão conectados e está conectado aqui também, ó, na porta A0, tá? Eu coloquei um voltímetro aqui só para mostrar para vocês como é que é a queda de tensão, tá? Aqui são as conexões, como foi apresentado, né? Ó, os pinos de dados de D4 até D7 está conectado aqui nos pinos do Arduino de 4 até 7. O RS está ligado aqui no 8, o Enable no pino 9. Na placa que eu estou utilizando, o fabricante deixou aqui esses 4 pinos no terra, não necessariamente precisaria ter deixado. Deixou o RW no terra para ele poder funcionar somente como escrita, né? E o VEE, também conhecido como VO, para poder fazer o ajuste do contraste, está ligado lá no potenciômetro, no pino central do potenciômetro, para você fazer o ajuste do contraste do LCD, né? Então, focando aqui, né, nessa parte, nesse divisor resistivo, eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso daqui, né? Então, primeiro, para poder facilitar e nos auxiliar, eu vou vir aqui, ó, em System, no Proteus, Set Animation, e vou habilitar essas duas opções, tá? Ó, o que faz essas duas opções? Ela mostra uma linha de cor, né, conforme você tem lá a tensão, onde o terra vai ser azul e o 5 volts vai ser vermelho, né? Valores intermediários, ele vai ter uma cor intermediária. E nessa opção de baixo, ele vai apresentar o sentido da corrente, tá? Então eu vou dar um OK. E aí eu dou um play para poder começar aqui a minha simulação. Bem, focando aqui, né? Então eu tenho aqui do lado esquerdo, todos estão conectados no terra, né? Todos os meus push buttons. Do lado direito, todos estão conectados aqui nesse pino, né? Nesse ponto, cujo esse ponto está conectado aqui na parte A0. Quando eu não aperto nenhum botão, o que eu tenho aqui? Ó, eu tenho o VCC, né? Passando aqui por essa resistência. E ele está vindo direto aqui, ó, para a porta A0, ou seja, eu estou mandando 5 volts, tá? Conforme eu vou apertando esses botões aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai me fazer um divisor resistivo. Apertando o primeiro, o high, né, o direita, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai pegar esse ponto e vai jogar direto para o terra, tá? Então, ó, apertando aqui, ó, olha só, direto para o terra, né? Reparem que o voltímetro agora, ele está indicando 0 volts, tá? Se eu solto o botão, né, ele volta aqui os 5 volts, tudo bem? Apertando, ó, as setinhas aqui, ó, me indicando o sentido da corrente, né? Então, ó, a corrente ela tá vindo por aqui, ó, passando por aqui, ó, e vindo direto para o terra, tá? E me deixando aqui 0 volts. Se eu apertar o up, olha só o que acontece, ó. A corrente ela passa por aqui. Aí aqui eu vou ter um divisor resistivo agora, ó. Então vai ser esse 2K fazendo um divisor resistivo com esse 330, tá? Então se eu fizer as contas aqui, ó, vai dar 0,7 volts em cima desse resistor de 330, que é a tensão que eu tenho aqui nesse A0, tá? Apertando no down, olha só o que vai acontecer, ó. A corrente ela vai passar por esse sentido aqui agora, ó, vindo para cá, tal, vindo aqui para o terra. O meu divisor resistivo agora é o quê? Esse resistor de 2K, né? Fazendo aqui essa divisão com esse resistor de 330 mais esse 620, tá? Reparem que aumentou aqui a minha resistência. Aumentando a minha resistência, aumenta a minha queda de tensão. Então, minha queda de tensão agora é 1,61 volts,
Apertando left, então, ó, o sentido da corrente, né, passa por aqui, ó, vem aqui para o terra. Então agora eu tenho o quê? Esse resistor de 2K em paralelo, né, fazendo o divisor resistivo, né, ó, deixa eu apertar aqui, ó, com essas duas resistências de 330 e 600, desculpe, essas três, né? Então 330 mais 620 mais 1K, tá? Aumentou a minha resistência aqui, né, o equivalente, né, com essas três em série, em paralelo com essa de 2K, então deu 2,47 volts. E depois apertando Select, então é essa resistência aqui, ó, de 2K em paralelo, né, fazendo aí uma divisão resistiva, né, com essas quatro resistências em série, dando 3,62 volts, tá? Então, como é que vai funcionar aqui, né, ó? Eu sei o valor da queda de tensão para cada uma dessas resistências. Eu sei que essa aqui vai ser 0 volts, eu sei que essa daqui, ó, vai ser 0,71 volts, essa aqui vai ser 1,61 volts, essa daqui vai ser 2,47 volts e essa daqui vai ser 3,62 volts. Então, sabendo o valor de cada uma dessas tensões, jogando aqui na porta analógica, eu sei qual a tecla que foi acionada e aí eu vou fazer um algoritmo para poder reconhecer qual foi a tecla, tá? O programa que tem aqui dentro, no Arduino, né, para poder interpretar isso daqui, eu já vou apresentar ele para vocês, ele faz justamente isso, tá? Então, eu tenho aqui a porta 0, eu tenho o valor aqui, ó, da tensão, só que o valor da tensão, de acordo com os 10 bits do registrador que eu tenho aqui dentro do Arduino. Eu vou deixar aqui um vídeo no link mostrando como é que é essa conversão da porta analógica, tá? Mas, em resumo, é isso aqui, né? Quando eu tenho 0 volts, eu vou ter o valor igual a 0, e quando eu tenho 5 volts, eu vou ter esse valor igual a 1023. Valores entre 0 e 5 volts vai ser valores intermediários entre 0 e 1023, que é o valor aqui do registrador, do conversor analógico digital aqui dentro do Arduino. Então, ó, apertando aqui o high, né? Então o valor vai ser 0. Ele reconheceu aqui, ó, que é a tecla direita, né? Então, ó, reconheceu aqui que é direita. O up é 1,45, o valor da tensão, né? Então ele reconheceu que é a tecla acima. O down é a tecla abaixo, então ele reconheceu aqui, ó, que é o 330. O left é o 506, então ele reconheceu que é a tecla esquerda. E o select é 741, né? Então ele aí reconheceu que é a tecla select, tá? Então eu vou mostrar para vocês aí como é que como foi feito esse programa, né? E você pode utilizar ele como base aí para suas experiências. Pessoal, estou aqui com o circuito que eu mostrei agora há pouco no Proteus, no Tinkercad. Eu vou deixar o link desse circuito que eu montei aqui para vocês, vai estar aqui na descrição, então se vocês quiserem utilizar, pode utilizar, fiquem à vontade. Então, o mesmo circuito que tinha no Proteus está aqui, né, inclusive com um potenciômetro para poder fazer o ajuste de contraste. Coloquei o voltímetro aqui também para poder saber qual que é o valor da tensão. Vou iniciar aqui a simulação só para poder mostrar que existe aqui algumas diferenças, tá? E isso é importante para a gente poder elaborar o programa em cima disso aí. Então, dá uma olhada, ó. Eu coloquei aqui as teclas nas suas disposições físicas, como vai estar no próprio LCD Shield. Então, o up, né, para cima, o botão vai estar aqui, o down, esse aqui de baixo. Esse aqui é o direita, né, o high. O esquerda, left e o botão de select. Então, reparem que os valores aqui vão ser semelhantes, né? O select vai dar 0 volts. O botão de up deu 708, deu um pouco diferente, tá? O down deu 1,61. O left, né, esquerda, deu 2,47.
e o select deu 3,62, tá? Pessoal, por que deu essa diferença assim, de tensão entre o Proteus e esse? Isso está relacionado à tolerância das resistências. Lembre que o resistor ele tem aqui uma faixa de tolerância de 5%, né? Esse aqui é dourado, né? Então, os valores de tensão nunca vai ser exato, sempre vai ter aí alguma diferença aí, um erro de 5% por causa dessa tolerância dos resistores, né? Então, sabendo disso, a gente tem que fazer o nosso programa levando isso em consideração, tá? Tô com um programa aqui do lado, né? Um exemplo que a gente pode partir em cima dele, né? Eu vou explicar para vocês, tá? Então, antes de começar o Void Setup, eu fiz aqui essa primeira parte, onde eu incluo a biblioteca do Liquid Crystal, faço as configurações das portas, como eu já mencionei antes, e aí eu estou criando duas variáveis que vai ser importante para a gente, tá? Uma variável chamada porta, do tipo inteira, que é onde eu vou ler o valor da porta analógica, e uma chamada botão, que é do tipo string, onde eu vou guardar as informações de qual tecla que foi acionada, tá? Bem, aí eu tenho aqui a parte do setup, né, a parte de configuração. Então, no setup, eu só estou informando qual que é o tamanho do LCD. Então, é um LCD de 16 colunas por 2 linhas. E aí começa o meu programa propriamente dito aqui dentro do Void Loop. Então, como eu já havia dito, a variável porta, tá? Ela vai estar recebendo os valores da porta analógica. Então a porta analógica que eu estou lendo é a porta A0, onde está conectado aqui, ó, a porta A0. São valores do tipo inteiro, porque o registrador que eu tenho lá dentro, né, do conversor analógico digital, como eu já falei já em vídeos anteriores, é um registrador de 10 bits, então ele vai ter valores entre 0 e 1023. Tá? Então, dependendo do valor da tensão, de 0 a 5 volts, eu vou ter valores variando de 0 a 1023. 0 volts, o valor vai ser 0 do registrador. 5 volts, o valor vai ser 1023. Se eu deixo o valor pela metade, por exemplo, 2,5, o valor vai ser 512, que é a metade de 1023, tá? E assim por diante. É só fazer uma regrinha de 3 aí que você tem a proporção. Então, o valor da porta analógica vai ser guardado dentro dessa variável chamada porta. E aí depois, ó, toda essa parte aqui, ela serve para poder escrever aqui no LCD, tá? Então eu estou começando aqui, ó, na posição 0, LCD set cursor 00. Eu poderia ter utilizado aqui o LCD Home, né, que também deixa aqui na posição 00. E aí eu estou escrevendo porta A0 e deixo o sinal de igual, tá? Na posição de baixo, eu estou colocando aqui LCD set cursor e estou deslocando para a linha 10 na linha 0. Então, qual é essa posição? Ó, essa posição vai ser, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa posição aqui, ó. Então ele vai começar a escrever a partir daqui. O que ele vai escrever? Ele vai escrever o valor que eu tenho aqui, ó, dentro dessa variável chamada porta, que é os valores que eu tenho, que está lendo lá da porta analógica, tá? Então, nessa situação, como eu não apertei nenhuma tecla, deixa eu só dar um stop aqui e começar de novo. Ele vai deixar o valor igual a 1023, tá? E aí, na parte inferior, né? Então, LCD set cursor, coluna 0, linha 1, ele vai escrever tecla 2 pontos, e aí ele vai deslocar em 8 o cursor, né? E vai pegar o que eu tenho aqui dentro da variável botão. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí ele está pegando o valor que tenho dentro dessa variável botão, que inicialmente, sem apertar nenhuma tecla, é esse valor chamado pressione. Então, enquanto eu não pressionar nenhuma tecla, ele vai escrever pressione, tá?
Então, para poder pressionar um desses botões. E aí, eu tenho aqui uma condição de if e else if. Bem, pessoal, o else if ele é um comando novo que eu ainda não apresentei para vocês, mas ele não é tão diferente do if e else que a gente utilizava, tá? O if, como a gente já viu anteriormente, o que você tem? Você tem uma condição. Se essa condição for verdadeira, ele executa o que está aqui entre esses colchetes, tá? O else, somente o else, o que acontece? Se essa condição não for verdadeira, ele executa o que tem dentro do else, né? E aí também executa o que tem dentro do colchete. O que faz o else if? O else if é um else com condição. Então, se essa condição não for verdadeira, ele vai passar para essa linha de baixo, tá? E aí você vai ter uma condição. Se essa condição for verdadeira, ele executa e ignora todos os outros todos os outros else if, tá? E assim ele vai fazendo teste por teste, tá? Então, se a primeira condição for verdadeira, ele não executa os outros, volta aqui para a primeira linha, continua fazendo a repetição. Se essa primeira condição do else if for verdadeira, então ele executa essa daqui e ignora as outras, tá? Se essa condição aqui, ó, for verdadeira, o que acontece? Ele vai vir para aqui e tal, testou essa, testou essa, testou essa, testou essa aqui é verdadeira, então executa essa, ignora essa e volta, tá? É assim que funciona o else if, é simples de entender, tá? E, bem, o que eu fiz aqui em cada uma dessas condições desses ifs e desses else ifs? Eu coloquei aqui, ó, cada valor de cada porta. Então, reparem que sem pressionar nenhum botão, o valor é igual a 1023. Então, ó, sem pressionar nenhum botão, ele está comparando aqui, ó, qual que é o valor que eu tenho aqui na porta A0. Então, 1023 é menor que 100? Não. Então, ele não vai entrar aqui nessa condição. 1023 é menor que 200? Também não. Menor que 400? Não. Menor que 600? Não. Menor que 800? Também não. Então ele não entrou em nenhuma condição do if, manteve o valor inicial, que a gente colocou aqui, ó, que é pressione, e ficou escrito pressione aqui em todas essas outras condições, tá? Então essa é a ideia do if e do else if. Aqui embaixo eu dou um delay de 300 milissegundos para a gente conseguir enxergar, né? É só... para poder atualizar o LCD, a gente conseguir ter uma pausa para poder enxergar isso daqui. Se eu tiro esse delay aqui, às vezes o LCD ele fica tremendo muito, né? Porque como a troca vai ser muito rápida, fica um pouco trêmula, fica um pouco desconfortável de ler, tá? Então, como a gente não é tão rápido assim para poder pressionar um botão, deixei aqui esse tempo de 300 milissegundos é suficiente. E dou um LCD clear para poder apagar todo o conteúdo que tem aqui e não manter vestígios do que eu tinha escrito anteriormente, como eu mostrei há 2 vídeos anteriores, tá? Então, pessoal, vamos ver aqui na prática como é que se comporta aqui o circuito com o programa que a gente acabou de analisar aí, né? Então, vamos primeiro aqui iniciar, né? Sem pressionar nenhum botão, eu tenho aqui os 5 volts. Os 5 volts, na minha porta 0, eu vou ter o valor de 1023. Então, ele não vai entrar em nenhuma dessas condições do if e dos else if. E aí ele vai manter o valor que eu tinha aqui, ó, na variável botão, tá? Lembrando que essas duas variáveis são variáveis do tipo global, que eu posso usá-la em qualquer parte do programa, tá? Então... ele vai aparecer aqui o valor pressione, né? Que é o valor que eu tenho aqui no valor da porta, né? E aí quando eu começo a apertar os botões, ele vai cair em alguma dessas condições. Ó. Por exemplo, apertando aqui a tecla direita, né? O high, o valor da tensão vai ser igual a 0 volts. O valor do registrador também vai ser igual a 0. E aí ele vai cair aqui na primeira condição do if, que é menor que 100. Clicando aqui em up,
eu tenho o valor de 780 milivolts. O valor do registrador é 145. 145 ele vai ser maior que 100, não entra na primeira condição. E é menor que 200 entrando aqui na segunda condição, né? Como pelo fato de ser um else if, ele não vai entrar nas condições abaixo, tá? Ele vai ficar somente na primeira condição. Clicando aqui a tecla down, né, para baixo, eu vou ter aqui a queda de tensão de 1,61 volts, tá? O valor do registrador é 329. 329, ele é maior que 100, é maior que 200 e menor que 400. Então ele vai entrar aqui nessa terceira condição, né, dos ifs, tá? Clicando no botão esquerda, o left, o valor da tensão é 2,47 volts. O valor do registrador é 505. E aí ele vai entrar na quarta condição do else if. E clicando aqui em Select eu tenho 3,62 volts. E o valor do registrador é 741. 741. Ele vai entrar aqui na última condição do else if, que é menor que 800. E aí ele vai aparecer aqui os valores, tá? Reparem que para cada uma dessas condições que ele entra, né, no menor que 100, menor que 200, menor que 400, menor que 600, menor que 800, eu tenho aqui o valor que eu vou dar para a variável botão. Então ele vai aparecer escrito o que está aqui dentro da variável botão, tá? Então ele vai imprimir, quando é menor que 100, vai imprimir direita. Quando é menor que 200, né, quando eu clico para down, ou melhor, para cima, né, ele vai escrever cima. Quando eu aperto o down, ele vai escrever baixo. Quando eu aperto esquerda, ele vai escrever esquerda. E quando eu aperto select, ele vai escrever select. Uma coisa, não sei se vocês repararam, que sem apertar nenhum botão, né, inicialmente, ó, vamos aqui de novo, ó. Então, quando eu inicio, aparece a tecla pressione, né? E quando eu pressiono alguma tecla e solto, né, ó, ele sempre mantém o valor da última tecla, tá? Mesmo não estando pressionado mais para baixo, ó. Tô sem pressionar nenhum botão. Por que ele mantém o último valor, né? Ele mantém o último valor porque é o valor que ele tem aqui atualizado da variável botão. Eu poderia fazer aqui uma condição, né? Se caso eu não clicar nenhum botão, usando aqui, por exemplo, o else, e aí fazer uma condição, sei lá, como eu fiz lá em cima, né, inicialmente, fazer com que a variável botão seja pressione, por exemplo. Então, vamos lá. Ctrl C, Ctrl V, e aí eu vou escrever aqui, ó, pressione. Então tá aqui, né? Quando eu clico uma tecla agora, ó, quando eu mantenho ela clicada, fica acima, e quando eu solto, nenhuma dessas condições vai ser verdadeira, então ele vai cair aqui nesse else e vai escrever pressione. Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês, né? Uma forma de utilizar aí o LCD Shield. Tem esse programa que vai ficar como referência, eu vou deixar aqui o link na descrição e também nos canais aí que a gente está utilizando aí também para comunicação. Uma observação que eu queria falar é que eu errei na grafia da palavra pressione. Pressione é com 2 S. Até consertei aqui no final, vi isso bem agora no finalzinho do vídeo. Então tá correto aqui agora, tá? Já coloquei pressione com 2 S. E uma coisa que eu gostaria de deixar aí de observação, né? É que vocês verificassem esse trecho do programa, porque ele vai ser importante pra gente, tá? Então, numa próxima etapa, eu vou ensinar funções para vocês e vocês vão perceber que se eu pegar essa parte do programa, né, eu posso utilizar ela em outras partes, né, e repetindo ela diversas vezes, tá? Então, a gente vai ver isso melhor nos próximos vídeos. Então, é isso. Dúvidas podem postar aí nos comentários, pode postar também no canal do Teams que a gente está utilizando. E também nos grupos de WhatsApp que foi criado, tá? Um abraço e até a próxima.